no estado do Rio de Janeiro, entre a região serrana, que é Nova Friburgo, e a Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, São João do Meriti, as favelas ali do Rio de Janeiro. E minha infância foi uma infância muito tranquila. Eu tive uma boa família, uma boa educação. Meu pai e minha mãe sempre me educaram, né, na medida do possível, me dando o máximo que eles podiam. Não era tanto assim, né? Então foi uma infância bem humilde. Estudei escola pública, né? Tenho uma boa referência, né, da minha infância religiosa, porque aos 7 anos eu comecei a estudar a Bíblia com a Testemunha de Jeová, então me tornei Testemunha de Jeová, e aí foi meio que uma mistura, né, entre a região serrana do Rio de Janeiro, que é aquela tranquilidade. Toda vez, fim de semana, normalmente a gente ia para o Rio, para a Baixada Fluminense visitar minha avó. Então a gente testemunhou bastante aquela violência do Rio de Janeiro também. Então eu fui criado aí meio que nesses dois mundos, né, e envolvendo-se bastante na minha religião. Então eu tive assim, de verdade, uma boa infância. A minha infância foi maravilhosa. Eu cresci no interior de Minas Gerais, né, entre a divisa de Minas com Espírito Santo. A minha família materna é de Minas e a minha família paterna é capixaba, é do Espírito Santo. E eu nasci numa cidadezinha, em Tarangola, e ali eu fui criada até os meus 4 anos numa cidade chamada Espera Feliz. E aos finais de semana em Espera Feliz e outros finais de semana em Dores do Rio Preto, uma pequena cidade do Espírito Santo. Mas aos 4 anos de idade meus pais se divorciaram e aí a nossa vida tomou um rumo diferente. Mas continua sendo maravilhosa. Eu falo que eu tenho pais maravilhosos, né? Minha mãe Gilda e meu pai José Milton. Na medida do possível, logo após o divórcio deles, eles procuraram criar a gente, minha mãe especificamente, porque eu morei com a minha mãe, né? Eu fui viver com a minha mãe. Até os 4 anos estava ali em Espera Feliz. Dali pra frente, foi um bom percurso de viagem. Que a minha mãe mudou demais com a gente. No caso, comigo com a minha irmã, que do casamento dela, no caso, nasceu eu, Salana, e a Vivian, que é a minha irmã mais velha. Fonte da minha vida em tudo. Foi com ela que eu aprendi todas as coisas. Não foi com faculdade, não foi com... Foi com a minha mãe. Minha mãe é minha mentora, ela é minha... A minha mãe, ela foi uma inspiração para mim desde pequena, porque eu vi nela uma garra fortíssima, uma mulher muito trabalhadora, guerreira, empreendedora, corajosa, inovadora, futurista. A minha mãe é tudo isso e muito mais. E foi vendo a luta dela, desde então, que essa herança que ela deixou para mim, eu falo que não tem palavras, que é mais do que qualquer herança financeira, herança secular, de estudo secular. O que minha mãe deixou para mim foi um legado, foi honra, foi moral. E isso não tem preço, dinheiro nenhum paga, escola nenhuma ensina. Essa foi a faculdade real que eu fiz, vivenciando o exemplo da minha mãe. E sem palavras, ela é uma mulher que eu tiro o meu chapéu para ela, de verdade. E aí, seguindo a isso, minha mãe se separou, se casou de novo com o Paulo, que acabou de me ajudar a me criar. E os dois trabalhavam junto ali naquele empreendedorismo, né? Minha mãe sempre foi muito empreendedora, vendedora nata. A gente fala que ela vende até passarinho humano. Então, não demorou muito, ela caiu no mercado da beleza, no cosmético. E foi assim que tudo começou. Bom, pode-se dizer que foi aí que tudo começou. Porque antes só havia uma ideia e um sonho. Quando o John apareceu na minha vida, a ação começou a existir. A mãe dela trabalhava já na área do cosmético, né? Então quando
Eu fui lá pedir para namorar com a Saona, exatamente no primeiro dia que eu fui pedir, a mãe dela perguntou: você trabalha com o quê? Eu falei: olha, eu dou aula de informática. E ela perguntou: e você ganha quanto? Imagina, a minha sogra no primeiro dia já teve essa coragem e me enquadrou ali, e ela me fez a proposta: olha, então eu vou te ensinar a vender, e você vem vender os produtos que eu trabalho. Ela era distribuidora de uma marca, ela comprava em São Paulo e distribuía lá na cidade. E aí eu passei a trabalhar com ela de vendedor. Então foi ela que me introduziu nesse mundo do cosmético. E não demorou, o Jonathan começou a vender como vendedor dela, das marcas que ela era representante na época, e aí ele vendeu e acabou com o estoque dela. Ela foi impressionada com esse talento que ele tinha, arrecadando assim uma verba pra gente se casar. Quando nos casamos, eu passei todo o meu plano de vida e meu sonho para ele enquanto estávamos noivos. Então nos casamos e na lua de mel a gente começou a fazer planos e a gente queria ter um produto nosso. Então quando veio a ideia de fazer a renda para a sobrancelha, até então a renda ela já existia de certa forma meio artesanal. Foi aí que a gente começou a ficar pensando. E ali, naquele momento, de alguma maneira, a gente teve pensamentos e inspirações que contribuíram demais para o surgimento do primeiro produto e da primeira marca própria. Quando chegamos na Bahia... Lógico, a gente conversando, e aí na praia, conversando, apareceu um tatuador de rena, perguntando se a gente queria fazer tatuagem de rena. Eu falei: eu não faço tatuagem. Opa, peraí, alguém falou rena? Vem cá. Começamos a perguntar tudo que podia para ele relacionado àquilo ali. Como que ele fazia? Se era um produto legalizado? O que ele fez para transformar aquilo numa forma? Como que ele comercializava? Bom, ele nos entregou algumas coisas que foi a chave que a gente precisava para montar algo realmente verdadeiro e de sucesso. E aí a gente teve a ideia de fazer esse produto de uma maneira profissional. Então, eu, como entendia bem de tecnologia na época, né, eu trabalhava com CorelDRAW, eu fiz o design da caixinha, e a Saona se ocupou em testar, porque ela era uma excelente profissional. Então ela foi testando as fórmulas até ter o produto. Lançamos a primeira rena de sobrancelha em kit, legalizada, com Anvisa, em formato de fórmula do Brasil, junto com a minha mãe nessa primeira fase. Mas a marca ainda não era Libera, era Lance, que é inclusive uma abreviação do meu sobrenome, criada inclusive, desenhada pelo Jonathan. Então a gente começou a empreender e a gente viu que era uma possibilidade de fazer mais. Então a gente não ficou parado ali no estado do Rio de Janeiro esperando as coisas acontecerem. Fomos para o Rio, depois fomos para Belo Horizonte, depois fomos para Brasília, né? E a gente desceu lá no Planalto Central sem conhecer o que era esquerda e o que era direita, com R$400 no bolso. Então foi bem complicado. Chegamos, pegamos um táxi, pedimos o taxista para levar a gente no hotel, o mais baratinho possível. Aí ele achou um hotelzinho que não era tão barato, mas aceitou que a gente entrasse sem pagar nada também. Porque o hotel tinha que ser barato, não podia exigir um cartão de crédito que a gente não tinha, e tinha que deixar a gente entrar para pagar no final. E a gente ficou nesse hotel, eu lembro até hoje, o nome é São Pipe, está lá até hoje o hotel lá em Brasília. E entramos pro hotel com um produto, e aí a nossa estratégia era a seguinte: de manhã cedo, sair para vender o produto, então tomava um café da manhã reforçado, e estávamos vendendo porque não tinha dívida, mas também estava começando, né? Então aí a nossa opção no Brasil era tomar o café da manhã no hotel e não comer nada durante o dia porque não tinha dinheiro, e à noite voltava para o hotel e pedia uma canjinha para poder dormir. Mas de verdade a gente fazia isso muito feliz, tá? A gente não fazia isso, ai que martírio, ai que coisa difícil, que assim, não. Eu
estava por opção, se a gente não quisesse estar ali. A nossa aventura começou ali, a alegria ali de estar junto era sempre muito legal. A Hidra nasceu sem pretensão alguma, foi uma invenção minha do John. A gente tomando banho junto, eu e ele, e aí a gente falou, vamos criar uma marca, por quê? Logo depois que a gente já estava com esse negócio com a minha mãe, mudou, né, nossa parceria com a minha mãe, e a gente queria agora seguir nossa vida independente. Uma vez que a ideia era essa, precisava de uma nova marca, porque a marca Lance ficou para minha mãe. E aí, conclusão, tomando banho, não vou dar um nome, vamos. Aí o Jonathan falou, o que você acha de Ibela? Ibela? Que horroroso. Ibela parece produto de supermercado, isso não vende. Mas o que você acha de Ibera? Ibera, Sal? Onde você tirou isso? Ibera parece um boi rugindo. Eu falei, não, depende da fonética. E se disséssemos Iberá? Iberá? Não gostei de Iberá? Aí eu, Iberá. Sabe aquela sensação de escolher o nome de um filho? E você sabe que acertou o nome da escolha do seu filho? Aquela conexão do filho na barriga e o nome que nasce? Acertei o nome. A gente amou, foi unânime. Saímos do banho, aí ele escreveu no papel, colocou com I. Aí eu olhei para ele e falei assim, com I, primeiro que não é sofisticado, tem que ser sofisticado. Depois que com I, se um dia a gente vender essa marca para outros países, a fonética vai mudar. Coloca com Y, porque o Y jamais vai tirar a fonética original do nome. Aí escreveu a mão Hidra. Nasci. Falei, for professional. Para dar um toque sofisticado, porque ele nasceria ali uma marca exclusiva para cabeleireiro até então. Assim nasceu Hidra. Quando a gente inventou o nome, que a gente inventou a marca Hidra, o objetivo era ter uma marca. Eu sabia que eu queria ter uma marca completa, uma gama completa de produtos. Como eu não seria, eu não sabia, tudo isso era muito novo. Nesse percurso do ano de 2005, vendendo renda de sobrancelhas no salão de beleza, nos deparamos com algo inédito que estava ocorrendo na cosmetologia mundial. Todo cabeleireiro que a gente visitava estava fazendo o tal da escova progressiva. Uma vez que o formol começou a se espalhar entre os cabeleireiros com receitinhas caseiras que eles mesmos manipulavam no salão de beleza, muitos logo começou a solicitar para mim e para o Jonathan. Vem cá, vocês dois que estão indo aí de salão em salão, vendendo rena, vocês não conhecem nada que avisa com segurança, mas que não dê essa ardência nos olhos e essa fumaça excessiva? Comecei a pesquisar a estrutura molecular do formol, obviamente, para entender o que tinha de tão extraordinário nele que trazia o alisamento com segurança. Olha, Deus é testemunha. Eu testei mais de 150 ácidos diferentes. Como foi isso? Na panela. A gente fazia várias amostras na panela. E eu, nessa fase, eu tinha um salão de beleza que eu atendia, né? E aí eu testava em testes primeiro e depois nas minhas clientes. No interior de Minas Gerais, a gente conheceu uma cabeleireira que estava fazendo a mesma misturinha sem utilizar o formol. E ela relatou que ela utilizava ativos da banana verde. Aí eu fui, destrinchei a banana verde e bingo. Fiz a mistura junto com a minha, que já estava bem evoluída, e nasceu a primeira escova progressiva sem formol do mundo. Posso dizer isso com categoria e com sinceridade no meu coração. E aí não demorou muito, no finalzinho de 2005 mais ou menos, a gente teve a ideia de lançar a nossa então escova progressiva sem formol, que já era por si só super inovadora, com propriedades do chocolate. Surgindo assim a primeira escova progressiva sem formol do mundo, à base de chocolate. Cresceu tanto que a concorrência, de forma desleal, começou a fabricar, com o uso do formol, várias progressivas com as propriedades do chocolate. Porém, no final de 2008, a Anvisa inteligentemente decretou que o formol era crime hediondo, tóxico
cancerígeno. Então, todas essas empresas que estavam fazendo progressiva de chocolate, porém com formol, foi com seu caso? Aí, e a Ibera, como não tinha formol, fez o quê? Levantou o seu bolo. Os maiores desafios foram, primeiro, a marca não era conhecida. Tudo que é novo, você tem que primeiro ganhar aquela confiança, né, para fazer a primeira venda. A marca, desde o início, já disputava espaço com grandes marcas no mercado. E aí, para mim, entrar nos melhores salões, para mim, os melhores profissionais trabalharem com marcas, com a marca Ibera, era muito difícil. E vencer esse obstáculo foi talvez o primeiro. O segundo obstáculo era o portfólio. A gente não tinha tantos produtos como opção. Eu até costumava dizer que a gente tentava, o argumento de venda era sempre ser a segunda opção do salão. Falando assim, olha, eu sei que você já tem sua marca preferida, mas abre as portas, experimenta a Ibera para você reconhecer. E normalmente quando isso funcionava, o salão realmente fidelizava também com a marca e dava essa opção para o cliente dele. A Feira Bitfest de 2010, ela foi um divisor de águas na Ibera. Eu lembro que na véspera da feira, faltando aí uns 20 dias para essa feira acontecer, a Karen foi se reunir com a gente para olhar todo o movimento que a gente estava fazendo. E ela falou, tá bonito o stand, vocês estão arriscando muito, R$1,5 milhão, e estava faltando produto. Qual é o lançamento para poder chegar nessa feira e fazer aquele sucesso? E aí, com 15 dias para a feira, nós estávamos com um produto desenvolvido, que funcionava muito bem, deu um efeito incrível no cabelo, de rejuvenescimento capilar. Um nome que a gente levou para a feira chamando de Tônica Capilar. Chegou lá na feira, o stand de 2 andares, uma dívida de R$1,5 milhão para pagar. De verdade, se desse errado, a gente ia sair da feira, fim, mas deu muito certo. E então as pessoas começaram a descobrir quem era a Ibera e a se interessarem pelos nossos produtos. Isso fez com que a empresa tivesse pressa no crescimento. E nós não estávamos de fato preparados para esse crescimento. Dali a empresa começou a ficar muito famosa internacionalmente. E, por minha sorte, um francês lá na França olhou essa matéria e falou, vou trazer esse produto para aqui. Me fez um telefonema falando que queria vir para o Brasil para pegar essa visão. E aí iniciou a minha parceria com o Dinagri, com a Sara, e estamos aí juntos até hoje. Meu primeiro contato na Ibera foi assim, em 2010, ontem em 2010, eu vendi o alisamento, onde tem o formol, mas esse tempo, o formol não está proibido. Mas um ano depois, fica proibido. Se eu parar esse negócio, eu pensei, porque na França o alisamento se chama lissage brésilien. Só eu perguntei a um amigo cabo-verdiano, uma amiga dela que está portuguesa, para me procurar um produto aqui do Brasil. Então, Ibera fazendo um sucesso com um produto que é um alisamento sem formol. Quando vi esse artigo no jornal, eu falo com meu amigo que se ele pode ligar o pessoa que fazia o artigo, só ele liga o jornal, e o jornal, quando eu falo com ela, falo que o Jonathan está à frente dela, nesse momento. Então, eu falei com o Jonathan, uma discussão breve. Eu falei que eu gostei, porque depois pesquisando, eu vi o resultado, antes e depois, fiquei impressionado. Falei, incrível, um produto que não tem formol, está assim, que fazendo resultado assim. Verdade, não acreditar. Eu falo da verdade, não acreditar. Eu falei com ela, bom, eu vi tudo o que você faz, mas eu quero vir de verdade. Ele me convidou para vir em Brasília, o que eu fiz, cheguei em Brasília e começou o negócio. Depois, em 2013, tive um acordo com o Jonathan e queria fazer distribuidor da Europa e da África Norte. Só ele me aceitou essa demanda e começou também. Começou a trabalhar para a Espanha, para Portugal, É assim que começou e em 2015
2015, fica sócio do Jonathan, da empresa. A Ibera nasceu com a veia latente da inovação. Mas eu sempre digo, no entanto, que em cada produto que eu desenvolvo tem uma frase, uma assinatura minha, com a frase que desde esse dia que a gente inventou a primeira progressiva sem formol de chocolate do mundo, eu escrevi uma frase que define muito bem a essência da marca. Inovar tem apenas um propósito, ser único. Então, a gente fez um combinado esse ano, aí no ano de 2006, 2007, de nunca fazer um produto que já existisse no mercado. Essa nossa trajetória, né, aos 20 anos de Ibera, muita coisa aconteceu. A gente, como essa é a identidade, a verdadeira essência da Ibera, inovação que transforma e que entrega resultados de verdade, o nosso foco não é inovar somente lançando produtos inovadores, como a gente teve vários no Decomigo desses 20 anos, né? A minha iniciando pela Progressiva Sem Formol, Chocolise, depois a Botuline, que foi o primeiro conceito Botox-like para o cabelo, né? Que é o conceito do Botox capilar, que foi a gente também um pioneiro nisso, e dentre muitos outros produtos inovadores. Então, nosso foco não é só inovar em formulações, mas a inovação, ela tem que estar presente em cada detalhe, em cada trabalho que a gente executa na nossa empresa. Então, por volta de 2018, a balança comercial da Ibera já estava mais inclinada para a exportação do que para vender no Brasil. A empresa estava em 53 países. Para muitos já é época de aposentar, mas nós tomamos a decisão de fazer uma nova mudança drástica na empresa. Nós fechamos todos os distribuidores no Brasil. Tinha 250 distribuidores, fechamos todos os distribuidores no Brasil e decidimos mudar a nossa venda da venda presencial para a venda digital. Depois de algum tempo ali estudando, a gente percebeu que o modelo de marketing de influência seria o melhor modelo para a nossa marca. Na área de beleza, influenciadores digitais, criando conteúdo, tinha tudo a ver com o momento. Então a gente decidiu criar um sistema onde a gente migraria a nossa operação do B2B para o B2C. Foi um marco diferente, mudou totalmente o foco da distribuição dos produtos e principalmente a questão foi o desenvolvimento dessas novas propostas que foram os produtos relacionados à Fashion hoje. Começou lá com a progressiva, os primeiros produtos de tratamento e o foco, o direcionamento direto ao consumidor através do e-commerce e também o uso das influenciadoras foi algo também bastante marcante e audacioso. O mercado nacional foi se transformando, a marca foi ficando mais conhecida pelos consumidores finais, os produtos foram ficando cada vez mais queridos, mais procurados na internet. Esse clube cresceu no primeiro ano de 10 influenciadoras para algo em torno de 100. No segundo ano já saímos de 100 para quase 3 mil influenciadoras no Brasil. Lançamos a B2C Academy, que é a plataforma de treinamentos da Ibera para influenciadores. O clube continuou crescendo, os números foram subindo, 5 mil, 10 mil, 20 mil, hoje somos mais de 30 mil influenciadores no Brasil. E realmente hoje a nossa empresa é especialista em venda online através de influenciador digital. E a gente encontrou um objetivo para que a nossa empresa surgiu lá atrás. A Ibera ela só surgiu para mudar a vida de pessoas. Até então a gente estava mudando a vida nossa e dos funcionários. Depois a gente passou a mudar a vida dos distribuidores. Mas não era um impacto tão profundo. Hoje a gente consegue mudar sim a vida de milhares de mulheres que trabalham com a gente, que saem da pobreza e passam a ser pessoas ricas, pessoas milionárias trabalhando com o nosso produto. Antes de eu conhecer a Ibera, eu sonhava em ser médica. Meu propósito de vida sempre foi ajudar pessoas. A Ibera, inclusive, foi resposta de oração na minha vida. Quando eu estava tentando medicina, eu tentei outros cursos para ver se eu passava e já iniciava ali alguma faculdade, né? E eu passei na UFES, que é a Federal aqui no Espírito Santo, em farmácia. E aí eu iniciei. Só que, apesar de eu estar gostando, eu tinha muita dificuldade, eu tinha que ficar tentando dividir entre as redes sociais e a farmácia, e não estava indo, não estava fluindo. E um dia eu falei com o Senhor,
sempre quando eu estou com vontade, eu desisti de farmácia para de fato ficar na internet, trabalhar na internet, não só abre as portas, escancara de fato. E aí nesse momento eu comecei a ver que as pessoas elas gostavam muito do meu cabelo. E elas sempre perguntavam qual progressivo eu usava, e era da Ibra. Inclusive era só passado em salão. Aí nisso eu vi uma oportunidade de tentar entrar em contato com a marca para poder monetizar, né, de fato ganhar algo com aquilo ali, já que muitas pessoas queriam saber qual o tratamento, qual progressivo eu fazia no meu cabelo. E aí eu cheguei no meu Instagram e falei, meninas, ó, é o seguinte, eu sei qual é a marca que tem a progressiva que eu uso, né, que eu faço no salão, mas eles têm muitas progressivas. E eu falei assim, para vocês saberem qual de fato eu uso, eu vou fazer o seguinte, vocês vão lá no perfil da Ibra, na última publicação, vocês vão comentar, patrocina mala, chama mala, enfim. E aí o Jonathan me ligou, eu lembro perfeitamente como se fosse ontem, ele falou assim, que bagunça é essa que você está fazendo no meu Instagram? Aí eu ria, professor, só dessa forma eu iria ser notada, né? E foi basicamente assim que se iniciou, que eu me acheguei até a Ibra, né? Eu tinha 20 anos, já era casada, mãe de um bebê, morava no sítio dos meus pais, uma casinha bem simples, e já era influenciadora. Então eu já produzia conteúdo tanto para o Instagram quanto para o YouTube. Era basicamente essa minha vida. Mostrava meu dia a dia, minha rotina lá morando na roça. Eu comecei com um sonho de ser famosa. Era esse meu objetivo. Eu não sabia como eu chegar lá. E eu só comecei. Então o meu celular era do mais simples. Então eu não comecei com iPhone. Eu tinha um celular com 16 GB só, então eu não tinha nem memória para gravar. Eu sofria muito com isso. Não tinha equipamento, iluminação ou tripé, e nem um cenário bonito, porque a minha casa em si não era bonita para ter aquele cenário lindo que muitas influenciadoras tinham. Então eu usei isso a meu favor, a minha vida para filmar. Foi bem difícil no começo para mim, eu demorei 8 meses para conseguir performar nas vendas. Depois de 8 meses que eu vi um resultado muito legal e eu comecei a acreditar no meu potencial como influenciadora para vender os produtos, quando deu 11 meses que eu estava com a marca, foi onde eu estourei. Que eu fiz meus primeiros 100 mil reais em vendas para eles. Foi quando também me convidaram para se tornar gestora da marca. Na época da pandemia foram muitas as dificuldades, né? Nós tivemos que nos adequar a uma situação, né, muito preocupante. Eu acho que foi para todos os brasileiros na época, o mundo inteiro teve que se adaptar a essa situação, né? E nós não podíamos fabricar. Foi muito desafiador, porque na realidade, em vez da empresa regredir, enquanto ela cresceu e muito. Foi dali que a gente viu a Ibra mudando de patamar, porque ela já estava se adequando à questão digital. E a empresa cresceu na pandemia, a gente teve assim uma saída bem grande, não paramos de produzir um momento. Na verdade, levamos produções para a maioria das indústrias do Espírito Santo. Então, grandes indústrias embarcou na nossa produção pelo grande contrato que eu fechei com os Estados Unidos para produzir produto de higiene pessoal. Então, a proficiência, né, o fato de ter a visão de que aquilo poderia ser um programa de verdade, a gente conseguiu transformar numa grande solução e todos os nossos funcionários tiveram seu salário garantido, tiveram a possibilidade de continuar trabalhando, não mandamos nenhum funcionário embora, pelo contrário, contratamos muitos funcionários na pandemia. Quem é a empresa que mais tem influenciadores digitais no Brasil? Quem levantou essa bandeira? Essa cadeira estava vazia no ano de 2022. Então eu decidi sentar nela e me promover como sendo a empresa de influenciador digital. Então, como você pode ser uma empresa de influenciador digital se você não tem um grande evento? E o nome Brasil Influencer estava livre, imagina, eu sou um grande obcecado por nome. Então eu registrei o nome no INPI, registrei o domínio e falei, vamos fazer o maior evento de influenciador digital que esse país já viu. E foi o que a gente fez. Nós alugamos o Teatro Bradesco,
com a intenção de fazer o maior evento de influenciadores, colocar lá 1.500 influenciadores digitais, e sem nunca ter feito um evento desse porte, levamos 1.500 influenciadores para São Paulo no ano de 2022, repetimos o feito em 2023, no ano de 2024 fizemos de novo, onde realmente é o maior evento de influenciadores da América Latina, e se posicionamos como sendo a empresa que sabe cuidar desses influenciadores, sabe treinar eles e levar eles para ganhar dinheiro e mudar a vida deles. Seguindo essa linha de inovação, a Ibra mais uma vez inova, criando um movimento no Brasil que era inédito, né? Que é o movimento de live shop. Basicamente, o que nós fizemos? Nós reunimos as nossas 30 mil influenciadores, cada uma delas abriu uma live privada na sua rede social, convidando os seus seguidores para uma live maior que aconteceria dentro da nossa plataforma. Com esse movimento que nós fizemos, onde as influenciadoras se engajam e trazem audiência, nós chegamos a fazer movimentos com mais de 700 mil pessoas simultâneas assistindo a uma live. Então, por isso, a gente aumenta muito o índice de conversão do nosso e-commerce. Nós chegamos a bater ali, em alguns momentos, quase 40 vendas por segundo no e-commerce. Com isso, a marca vem se consolidando. Eu costumo dizer que essa onda digital ela tem que ser impulsionada por um motor muito forte. E esse motor que nós temos hoje são mais de 30 mil influenciadoras, desde nano até macro influencers, criando conteúdos estratégicos, intencionais, num único dia, por exemplo, de uma live shop. Nosso setor ele é realmente uma operação de guerra, né? O setor do e-commerce está interagindo com todos os setores, fiscal, financeiro, planejamento, audiovisual. Então, assim, nosso setor ele se prepara muito bem, em união com todos os outros setores aqui, e que representa esse sucesso que a gente está vendo nesses anos aí que a gente está fazendo na Live Shop. O crescimento global da empresa é muito significativo, porque esse é o grande desafio que a gente vem dentro da Ibra, né? Quando a gente começou com o Jonathan, com o Roma, né, no processo de se conhecer, disseram os desafios da Ibra, e essa parte do crescimento foi que me encantou e acredito que encanta quase todos os funcionários que vêm agregar esse projeto em andamento. Um pouco de medo, mas um medo bom, são muitos desafios, são mercados diferentes. No Brasil as coisas têm fluído muito bem, mas deixa a gente também muito empolgado também para conhecer, né, como funciona, como vai funcionar esses novos mercados, e acaba fazendo com que o crescimento seja cada vez maior. Né? Bom, Ibra, para mim só tem uma palavra. Uma palavra. Falei em francês e em português. Le cœur. Le cœur e coração. Se for para resumir uma palavra, é a união de excelentes bons amigos aqui, então não deixa de ser uma grande família. Porque eu acompanhei todo esse crescimento do Ibra ao longo dessa jornada do digital, eu posso dizer que sempre consegui contar com a Ibra, não só eu, mas também os funcionários, né? Então escrevo hoje a Ibra para mim como uma grande família. Todos nós, independente de quem seja, quer seja os donos, diretores ou funcionários, todos nós somos da grande família. Família, porque eu não consigo me ver longe disso. Eu não consigo pensar minha vida sem ela. Os meninos estão para mim como filhos, e eles me têm como mãe também. E o nascimento de cada um desses produtos aqui também faz parte, né? Eu tive presente nos testes, tive presente nos sonhos, quando cada um foi realizado. Então, a família cresceu. E ela está preparada para crescer muito mais ainda. E eu acredito que a gente tem muito orgulho da nossa história. E essa história um dia vai ser contada por muita gente também. Quando eu idealizei a Ibra, uma coisa eu já sabia, que eu queria uma marca própria que beneficiasse as pessoas.
Não importa como eu iria beneficiar elas. A princípio, lá atrás, eu pensava em beneficiar a sua autoestima, a sua beleza, né? Cuidando do cabelo, cuidando da sua autoestima feminina. A gente sabe que uma mulher valoriza muito a sua aparência. Mas observe que é sempre em prol de contribuir, é sempre em prol de beneficiar. Eu digo que a Ibra ela não teria nascido se não fosse para acrescentar alguma coisa na vida das pessoas, na vida de quem cerca e quem passa por essa marca. E eu acredito que esse é o nosso legado, é isso que a gente sempre sonhou, ter uma empresa que não fosse só conhecida. Muitas empresas são conhecidas, o que a gente queria era ser uma empresa que mudasse a vida das pessoas, uma empresa que estivesse no coração das pessoas. Com certeza, o melhor produto que nós criamos não é cosmético, não está no frasco. Está nas pessoas, nas vidas que foi transformada aqui na nossa empresa. Então, essa transformação, essa mudança é o melhor produto que a Ibra consegue proporcionar na vida das pessoas. E a Ibra, ela representa isso, uma inovação transformadora na vida das pessoas. Porque todas as pessoas que passaram pela vida da Ibra, que utiliza essa marca, é transformada. Então ela é uma marca que ela é muito mais que um produto de beleza. Ela é uma necessidade, ela é uma transformação. Ela representa algo em movimento, né? Trocando o significado águas que brilham.